Olá, amigos. Eu sou Claudete Moura e estamos retomando os nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns, nessa primeira parte do Livro dos Médiuns, continuando ainda o capítulo 4, que Kardec nomeou de sistemas. São as diversas interpretações que foram dadas às manifestações espíritas. Então, retomando a esses sistemas, agora nós vamos falar de um sistema que não é negação, porque admite a comunicação. Não é como aqueles sistemas que não aceitam as comunicações. Esse sistema admite as comunicações, é um sistema chamado pessimista, diabólico ou demoníaco. Esse sistema, nesse sistema é constatada a intervenção de uma inteligência estranha. Então é aceito que existe uma inteligência estranha, mas qual seria a natureza dessa inteligência? Então, muitas pessoas só quiseram ver aí uma obra diabólica, que a comunicação era de seres diabólicos, de seres perversos. Porém, se eles admitem a comunicação de demônios, já é sempre a possibilidade de admitir a comunicação do mundo invisível, porque, segundo a ideia que se tem, os demônios são seres do mundo invisível. Kardec fala: se só o diabo pode se comunicar, como ficam as aparições beatíficas? Porque as religiões, principalmente a religião católica, aceita aparições de Nossa Senhora, de santos. E o poder de Deus, como é que fica? Então esse foi o questionamento de Kardec a respeito desse sistema. Mas existem interpretações de pessoas vinculadas às religiões tradicionais, e a gente queria comentar um pouquinho isso. Essas interpretações dizem o seguinte: os fenômenos são reais, procedem de seres inteligentes, porém de natureza diabólica, pois somente o diabo e seus asseclas podem se comunicar diretamente com as criaturas. Vejam só, não é uma negação que existe uma comunicação do mundo invisível, mas fala que esses seres são inteligentes, mas são seres diabólicos. Então, nós temos que considerar que sempre existiram essas cogitações, enquanto o homem, explorador do homem, através de religiões, estiver marcado pelo fanatismo, pelo interesse próprio, pela prepotência. Às vezes existe o interesse de dizer que as comunicações são de seres diabólicos, para manipulação. E nós lembramos aqui de uma passagem do Evangelho que nem Jesus foi alvo de julgamento diferente desse. Numa passagem tão importante do Evangelho, ela foi registrada por 3 evangelistas: Mateus, no capítulo 12, de 22 a 30, os itens; Marcos, no capítulo 3, de 22 a 27, e Lucas, no capítulo 11, de 14 a 23. Esse texto fala mais ou menos assim: então foi-lhe trazido um obsediado, cego e mudo, e o curou. Ouvindo os comentários da multidão, os fariseus disseram: é por Belzebu, príncipe dos espíritos, que ele expele os espíritos. Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Se o adversário expulsa o adversário, está dividido contra si mesmo. Nós queríamos comentar um pouquinho esse trecho, porque
como os fariseus, que constituía aquela seita religiosa que era mais forte e que tinha mais preponderância sobre todas as outras, tinha mais poder, eles sempre estavam de olho em Jesus para ver como que eles poderiam julgá-lo, como que eles poderiam desmenti-lo. E quando ele viu Jesus curando uma pessoa que estava sendo influenciada por um espírito cego e mudo, e essa pessoa não falava, e Jesus então apenas expulsou esse espírito, ou seja, no sentido, livrou aquele doente, aquela pessoa que estava sendo mal influenciada daquele espírito. E os fariseus, ouvindo que a multidão estava maravilhada de ver que Jesus havia curado aquele homem, falaram que era por Beelzebu, príncipe dos espíritos maus, que Jesus curava. Então, Beelzebu era conhecido como um deus filisteu, que era chamado príncipe dos maus espíritos. E muita gente trabalhava com esses espíritos maus. Então os fariseus conheciam essa parte também. Mas Jesus sabia daquilo que eles estavam falando e ele falou algo que Kardec também falou quando fez esses comentários contra as objeções que fizeram a doutrina. Todo reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Ou seja, se o Satanás expulsava Satanás, como é que ficava? O adversário estava expulsando o adversário. Então esse reino estava dividido e não poderia subsistir. Então isso que a gente gostaria de falar sobre esse sistema diabólico. Agora existem alguns sistemas doutrinários que eles apresentam alguma proximidade com a doutrina, embora a compreensão humana dos princípios da doutrina nunca sejam exatamente os mesmos. Existe um sistema que Kardec chamou de sistema otimista. Só vem a ação dos bons espíritos. Então vejam bem, ao contrário daquele sistema que só via os seres diabólicos, esse sistema só vê a ação dos bons espíritos. Parte do princípio que a alma, quando se liberta da matéria, está livre de qualquer véu e possui a soberana ciência, possui a sabedoria. Então, é um erro pensar que as pessoas morrendo, deixando o corpo físico, se tornam essas pessoas tão experientes, porque vai depender da evolução de cada um. Do outro lado, nós seremos certamente o mesmo que nós somos aqui. É claro que nós vamos evoluindo, mas de uma hora para outra, desencarnando, a gente não tem todo o poder, toda a ciência e toda a sabedoria. Então, a confiança cega nesta superioridade absoluta dos seres do mundo invisível, Kardec diz que tem sido para muitos causa de não poucas decepções, porque acreditam em tudo que os espíritos trazem, achando que todos os espíritos são bons, são superiores e têm, inclusive, a sabedoria, a ciência. Quando seus parentes desencarnam, acham que esses parentes já podem ajudá-lo, porque ele já atravessou essa fase de ignorância que nós vivemos aqui e ele já pode então saber de muitas coisas. É um erro. Nós sabemos que cada um é segundo a sua evolução, da mesma maneira do outro lado da vida. Existe também um sistema que se chamou de uniespírito ou monoespírito.
acredita que um único espírito se comunica com os homens. E esse espírito é o do Cristo, o protetor da terra. Olha só como existem sistemas diferentes, crenças diferentes. Essas pessoas não duvidam das comunicações, mas distorcem o teor dessas comunicações. Então, nesse sistema, acho que é só o Cristo que se comunica. Quando vem más comunicações, dizem tratar-se de prova a que esse bom espírito está submetendo as pessoas. E quanto às comunicações com identificação de parentes e amigos, ainda afirmam que é o próprio Cristo que toma aquela forma dos seus parentes, dos seus amigos para se comunicar. Kardec diz a esse respeito: a razão se recusa a admitir que o Espírito mais santo de todos venha representar semelhante comédia. Será que o Cristo não teria mais nada para fazer do que vir se comunicar trazendo coisas inúteis, futilidades, respondendo perguntas pessoais das pessoas? Além disso, negar a possibilidade de qualquer outra comunicação é tirar do Espiritismo o que ele tem de mais agradável, a consolação dos aflitos. Não é isso que o Espiritismo faz através das comunicações? Quando nós temos uma comunicação de uma pessoa que nos foi cara e nos relata a sua vida do outro lado, falando que está feliz, que está bem, nós não nos sentimos também felizes com isso? Então Kardec fala: declaramos simplesmente que semelhante sistema é irracional e ele não pode resistir a um exame mais sério. É claro que num exame mais sério nós veremos que é impossível. Agora existe um sistema que é o mais aceito, que é o chamado sistema poliespírita ou multiespírita. Não deixa de ser uma advertência que Kardec faz a necessidade de se examinarem os fatos espíritas criteriosamente, evitando interpretações pessoais. Nós não podemos ter interpretações pessoais a respeito desses fatos espíritas. E Kardec fala: por isso dizemos que quem desejar estudar seriamente esta ciência, que é a ciência espírita, deve aprofundar-se bastante e durante longo tempo, através de uma observação completa. Então ele diz que através dessa observação completa chegaram-se a esses resultados que nós queremos colocar aqui alguns itens. Primeiro, que os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, ou seja, são seres do mundo invisível que se comunicam. Outra coisa, os espíritos formam o mundo invisível e estão por toda parte, e com eles estamos em contato. Então eles estão junto de nós sempre, eles estão em toda parte. Existe até uma questão em O Livro dos Espíritos que fala: os espíritos influenciam em nossa vida? E a resposta deles é que eles influenciam muito mais do que nós pensamos. E por muitas vezes são eles que nos dirigem. Então eles são seres que estão junto de nós. Nós só não os vemos porque não temos os sentidos adequados para verificar a existência deles. Então hoje nós vamos parar por aqui. Continuamos no nosso próximo programa falando sobre esse sistema multiespírita e que nós possamos sempre estar estudando seriamente, como Kardec advertiu, para termos então a consciência exata de tudo que está acontecendo à nossa volta. Que nós possamos então ter sempre essas oportunidades e que Jesus sempre nos abençoe e nos ilumine para que tenhamos consciência de tudo que fazemos.
Claudete Moura, para o divulgar.net.